Olá, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a parte emocional, a parte psicológica dos pacientes que estão tentando engravidar, os casais, né, as chamadas tentantes. Para isso eu convidei um psicólogo, Luciano Canavês. Ele é psicólogo formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com área de atuação em terapia cognitivo-comportamental. Faz parte aqui da equipe Fertilizar e já tem uma experiência de mais de 6 anos de acompanhamento de pacientes de uma forma em conjunto, os pacientes durante o tratamento aqui de fertilização ou tratamentos diversos para engravidar. E eu convidei ele, né, além de ser o meu irmão que trabalha aqui com a gente, tem uma experiência já bem interessante. Então, primeiro, Luciano, quero te agradecer pelo convite de aceitar vir aqui conversar um pouco comigo. E vou te começar fazendo algumas perguntas, assim, né? A gente começa a pensar muito na paciente aqui na clínica que tá tentando engravidar e não consegue engravidar, e a gente encaminha para o psicólogo para esse apoio. Mas eu queria entender um pouco de você, assim, o que você sente dessas pacientes, da parte emocional, antes de chegarem à clínica, às vezes até um pouco antes de ter o diagnóstico claro de infertilidade. Primeiramente, eu queria agradecer à equipe da Clínica Fertilizare pelo convite e por essa parceria de anos desses atendimentos, de falar da importância, né, do lado psicológico dentro desse processo. Dentro da parte psicológica, para se entender as questões do paciente, para não ter uma questão reducionista de apenas de um processo e trabalhar uma questão de uma singularidade, a primeira coisa que eu faço, que se deve fazer, é buscar esse lado histórico do paciente até ele chegar ao tratamento. Em geral, eu vou falar, às vezes, muitos termos assim, em geral, às vezes, em certos casos, por questão dessa singularidade. Como cada caso é um caso, então, dessa experiência desses 6 anos atendendo os pacientes, o que eles me trazem? Alguns relatam muito uma questão relacionada com uma pressão, de que começa um relacionamento, começam a namorar e já começa a pressão. E aí, quando é que vão casar? E aí, quando é que vão ter filhos? E muitos acabam sabendo apenas no momento que decidem ter filhos da questão da infertilidade. E assim, alguns aspectos emocionais, algumas questões emocionais afloram. Sentimentos como, por exemplo, assim, de frustração, de raiva, pensamentos do tipo: por que isso está acontecendo comigo? Porque de tantos casos na família, só eu que tenho essa questão. E dá um sentimento de uma solidão que parece que são os únicos que estão vivenciando aquela determinada situação. Você falou uma coisa muito interessante, Luciano, essa questão de só entendem a infertilidade quando começam a tentar. E às vezes tem casais que evitaram durante 10 anos, né? Assim, evitaram ter filhos durante 10 anos porque não sabiam que teriam um problema para engravidar. E a partir do momento que começam a tentar engravidar, descobrem que não conseguem engravidar facilmente, precisa de um tratamento. E aí existe uma certa culpa, né? Sim. Pelo tempo que evitou, mas a paciente não sabia exatamente. Mas tem sentimento de culpa também? Sim, existe um sentimento de culpa, porque, na verdade, ninguém imagina que um dia vai acontecer isso. Se imagina uma questão natural: ok, vou ter filhos, o dia que eu quiser ter filhos, simplesmente vai acontecer. Assim como aconteceu com as pessoas da família, assim como aconteceu no próprio nascimento deles, que seria um processo natural. E acaba não sendo. E, ao mesmo tempo, vem as outras pessoas ao redor tendo filhos, como, por exemplo, de certas mulheres que estão vendo as amigas, na mesma idade, tendo filhos. E uma questão que uma paciente me falou, que chamou a atenção, que ela disse assim: eu não suporto ser convidado para chá de bebê. Isso é uma coisa muito interessante, né? Às vezes a irmã dela, às vezes uma amiga próxima está tendo filho e ela tem um sentimento completamente complexo, né? Porque ao mesmo tempo que ela fica feliz com esse processo, mas ela fica mais frustrada porque ela está tentando há 10 anos.
e a irmã dela casou 6 meses e engravidou, não é isso? Então, assim, esses sentimentos ficam mais confusos aí na mente, né? Ela se sente culpada também de não se sentir, às vezes, feliz com a próxima, né? Você falou essa questão de não consigo mais participar de chá de bebê, né? Só participa de chá de bebê quem é amiga, né? Então, teoricamente, ela está tá feliz com a gravidez da amiga e ela sente uma frustração pela história dela, né? E pelo lado psicológico, quando ela começa a pensar nessa questão de ter filhos e essa infertilidade, parece que brotam bebês de todos os lados. Então passa em frente a lojas, vê carrinho de bebê, vê pessoas passeando com o bebê. E ao mesmo tempo, as pessoas começam, e aí, não vão querer ter filhos? E naquele momento, ela não está podendo ter filhos por causa de uma questão, e não por causa de uma escolha. E que também um outro fator de que alguns casais, até algumas pessoas, só vão se sentir a família completa quando tiver a questão dos filhos. Isso é muito interessante que você falou, né? Elas estão tentando engravidar, mas as pessoas não sabem que estão tentando engravidar e as pessoas próximas ficam falando assim, e aí, quando que vem um filho tal? Então, assim, que seja uma dica, não fique cobrando para os casais filho, porque às vezes eles não sabem o que o casal está passando, né? E aí o casal também não quer falar que está tentando engravidar, porque isso às vezes é uma coisa muito própria, né? Ela fala às vezes num ambiente muito fechado para poucas pessoas, e aí acaba sem querer, né? Ninguém tem intenção de machucar, mas isso pode ser algo que vai ferindo, né? Esse processo crônico da infertilidade. E aliado a isso, algumas pessoas podem dar certos conselhos de senso comum, do tipo, relaxa que você engravida. Como uma pessoa com uma questão física simplesmente fosse relaxar e engravidar. Ou aquele conselho que é muito comum, que pega exemplos de pessoas do tipo, a filha da cunhada da vizinha fez uma viagem e engravidou. Então vai acontecer o mesmo com você. E algumas pacientes, alguns casais, relatam que escutam os mesmos tipos de frase no meio médico. Ah, sim. Então, é exatamente isso. Às vezes uma paciente também de endometriose importante, o homem tem uma alteração do espermograma importante, e a vizinha fala assim, não, olha só, a minha prima, quando ela adotou uma criança, logo depois ela engravidou, não é isso? Esquece um pouco isso, né? E às vezes, infelizmente, elas chegam muitas vezes frustradas que os próprios médicos que atenderam ela, alguns ginecologistas, falam assim, não, minha filha, tenta mais um pouco, sem fazer uma bateria de exame mais avançada. Você é nova, você tem 30 anos, vai namorar mais com seu marido e às vezes, ao invés de ficar fazendo esses comentários jocosos, muitas vezes, deveriam era fazer pesquisas mais específicas, né, e lidar de uma forma mais responsável e com mais cuidado, né, e com mais atenção, com mais respeito à dificuldade da paciente. Isso que você falou, muitas vezes por parte dos médicos mesmo, esse tipo de abordagem. Isso acaba gerando que a parte da clínica também dessas tentantes, a parte da espera. Espera mais 6 meses, espera o próximo ciclo, espera o próximo. Isso vai gerando, necessariamente, um comportamento ansioso. E uma outra questão psicológica é a vida afetiva do casal, que passa de que os momentos de relações sexuais, eles passam a ter o objetivo específico de ter um filho. E da parte, falo muito da parte da mulher, mas vamos falar da parte do homem, ter relações sexuais com obrigação, com processo ansioso, isso pode gerar até algum problema de disfunção sexual. Que não é raro, na verdade, né? Não é raro os homens também se sentirem muito pressionados e talvez serem os maiores vítimas emocional dessa pressão. Porque, na verdade, a mulher hoje acompanha, ela tem 2, 3 aplicativos do período fértil, ela tem exame para avaliar o período que está ovulando, e naquele momento em si tem que ter relação sexual. Naquele momento em si, o cara pode estar super cansado, está estressado, é problema de trabalho, alguma coisa, e até isso atrapalha, né? E aí se ocorre uma disfunção, ocorre uma dificuldade de ter relação sexual, isso piora mais ainda a relação do casal, né? Assim, que parece que o marido não está contribuindo da mesma forma que a mulher nesse investimento. Isso não é raro e é até frequente, a gente pode dizer assim. E essa pressão pode se tornar interna do casal, de um com o outro. Um começar a cobrar do outro
essas questões. Não estou conseguindo, deve ser uma questão sua. E então, assim, um processo que, para ser de uma construção de um filho, um projeto de um filho, isso pode gerar inúmeros problemas emocionais, de problemas do casal, e que isso pode até gerar um divórcio. Que não é raro aqui na clínica casos mais arrastados de tratamento e realmente ocorrer uma separação, um divórcio nesse contexto do tratamento. E até assim, começarem a ter esse tratamento, descobrir essa forma de tratamento, a maior responsabilidade que tinha era da mulher. A mulher era responsável por não ter filhos. Eu fico imaginando aquelas, mas no passado, há 50, 60 anos atrás, às vezes um pouco menos, onde eram famílias numerosas, que tinham 8, 9, 10, 11, 12 filhos, e os casais que não tinham. E até aquele momento, a responsabilidade era da mulher. E hoje se vê o que mostra as pesquisas e por relatos de atendimentos, onde 1/3 da situação está na mulher, 1/3 está no homem, a questão no homem, e 1/3 está nos dois. É meio equilibrado isso, né? Então, Luciano, você falou bem sobre essa questão, então. São esses aspectos emocionais antes deles tentarem engravidar, que já existe um pouco dessa pressão, né? Às vezes o casal não está nem tentando engravidar, mas existe uma pressão social, por N motivos. E quando chega esse diagnóstico de infertilidade, que chega por algum motivo, de algum canal, de alguma forma, isso também é um outro impacto realmente na vida do casal, porque nunca imaginou que quando tentasse engravidar não ia conseguir. Isso é muito interessante para mulheres, assim, casais que são muito organizados, então pessoas que planejaram muito a vida. Ela planejou a faculdade, ela planejou comprar casa, então ela conseguiu fazer tudo muito dentro do planejamento dela. Quando eles começam a tentar engravidar, eles não conseguem. Então eles ficam realmente muito frustrados, porque muitas vezes a gravidez não tá dentro dessa parte organizacional do casal. Então isso frustra as pessoas que são realmente mais organizadas, que planejaram a vida de uma forma mais certa. Aí ela vem para a clínica, e aí a clínica sempre indica um acompanhamento e tal. Então me fala um pouco, assim, durante os tratamentos de reprodução, assim, o que você percebe das emoções? Você falou um pouco de ansiedade. Eu acho que existe dois sentimentos, assim, ou até diagnósticos que seriam muito comuns nesse contexto, que é a ansiedade e a depressão, né? A melancolia, a tristeza, né? Que pode ser depressão ou não, mas esse processo dessa frustração crônica, e ao mesmo tempo a ansiedade, que é muito comum. E na maioria das vezes a gente percebe uma ansiedade maior nas mulheres que nos homens. Mas eu queria que você falasse agora assim, a paciente começou a tratar, o que você sente de emoções, e para depois você me falar realmente assim, quais os tratamentos possíveis para isso, mas primeiro para falar um pouco sobre os sentimentos e o que você sente. Uma questão que também, que assim, ele é necessário de se falar, é uma clínica nova. Então, quando chegam no tratamento especializado, são muitas informações, são muitas possibilidades, são novos termos de que não eram falados, que nem sabiam que existiam. Do tipo doação, recepção, de ser receptora de esperma, como assim, barriga solidária. Então, existem uma ansiedade de que gera diante do novo, diante de uma questão de que eu não fui preparado para lidar com essas situações. É um mundo todo muito novo, né, da reprodução humana, né? O tratamento, os hormônios, os diagnósticos, né? Tudo é muito novo, né? E só começa a entender conforme desenvolver. Então você quer dizer que o novo sempre gera ansiedade? Sim, o novo gera ansiedade e a parte lá do tratamento psicológico, dessa parte dessa ansiedade, isso faz aí eu pego o modelo da minha linha de atuação, né, dentro da terapia cognitivo comportamental, que como ajuda as pessoas a lidar com essas questões. A terapia cognitivo comportamental, ela parte de um princípio chamado de modelo cognitivo, onde tem, diante de uma situação,
nós temos um pensamento, nós temos uma avaliação dessa situação. Isso vai gerar uma emoção. Essa emoção ela vai vir juntamente com respostas fisiológicas do corpo sentindo, e isso vai gerar um comportamento. O que a maioria das pessoas imagina é de que a situação é que me gera ansiedade. É a situação que me gera a depressão. E entre a situação e a emoção, esse estado de humor, tem um pensamento, existe uma avaliação. Existe uma avaliação, uma forma como estamos enxergando a situação. E pensamentos disfuncionais do tipo pensamento catastróficos, pensar no pior, pensar que eu não vou conseguir lidar com a situação, pensamentos perfeccionistas, se isso não acontecer do jeito que eu imagino, eu não vou saber como lidar com isso. E quando você fala desse planejamento que o casal fez, de ser organizado, de ter o filho naquele momento certo, nesse momento a questão da infertilidade, vamos dizer assim, ela saiu do controle do que ela imaginava. Então, a terapia vai fazer com que ela consiga identificar esses pensamentos para ela poder ter respostas mais funcionais e não produzir tanta ansiedade e não produzir tanto depressão. A própria questão da psicologia, ela já vai falar com algo de a pessoa poder falar sobre o assunto, ela poder falar o que ela está sentindo, até para ela poder elaborar e buscar formas de lidar tanto com o processo de ansiedade, de estresse, né? Voltando a falar da terapia cognitiva comportamental, né, que é a abordagem principal que a gente tem aqui na clínica para os pacientes para esse apoio psicológico, então é mais ou menos isso, né? Existe uma situação, exemplo de uma paciente, ela tem uma endometriose importante, e essa endometriose está afetando a minha fertilidade. Provavelmente eu não consigo engravidar por causa da minha fertilidade, da minha endometriose. E aí vem uma emoção aqui de uma frustração, de uma depressão, enfim, mas na verdade essa emoção ela não vem direta da situação, ela vem do pensamento, né, de como ela lida com essa questão. Então esse pensamento eu não vou conseguir engravidar nunca, não adianta fazer nenhum tipo de tratamento, eu tenho muita dor, eu devo ter feito alguma coisa errada, isso deve ter sido algum tipo de castigo, eu tenho essa endometriose porque eu fiz alguma coisa no passado. Então são pensamentos, né, Luciano? São às vezes pensamentos fantasiosos, na verdade, que ela cria, e esses pensamentos estão mais relacionados à emoção da depressão, da ansiedade, que à própria situação. E é exatamente entre a situação, que é algo que a gente encontra ali, e a emoção no final, quer dizer, então a emoção pode ser mudada se a gente conseguir mudar os pensamentos. É exatamente isso. Aí a terapia cognitiva comportamental, ela vai alterar a forma do pensamento das pessoas e ela pode fazer com que tanto o diagnóstico como o tratamento em si ocorra de uma forma mais tranquila. Dentro da terapia cognitivo comportamental, nós chamamos esses pensamentos de pensamentos disfuncionais. Ou seja, esses pensamentos, eles são pensamentos automáticos, eles são a nossa primeira resposta. O que nós somos acostumados, condicionados a lidar dentro de avaliação dessa situação. E tendo esse pensamento disfuncional do tipo, eu não sou capaz, eu não vou conseguir lidar com isso, isso vai gerar uma emoção. Vamos colocar, por exemplo, a pessoa sentir uma tristeza. Essa emoção ela vai trazer consequências para o corpo. Ela vai ter uma resposta fisiológica, isso vai gerar um comportamento. Essa emoção dessa tristeza, ela vai confirmar esse pensamento de que realmente eu não consigo lidar. E, consequentemente, o paciente ele fica preso dentro desse processo. A depressão, e mais especificamente no caso assim, da ansiedade, ela se autoalimenta. Quanto mais ansioso eu fico, mais ansioso eu fico. Porque a pessoa ela está acostumada a ter aquele tipo de pensamento. Quando você para dentro de um processo terapêutico para você
olhar para os seus pensamentos, ou como dizem, pensar nos seus pensamentos, avaliar isso de fora. Eu costumo usar um termo assim, a gente passa a ver a nossa vida, enxergar a nossa vida como se estivesse num drone. A gente passa a ver de cima, olha esses processos acontecendo. A emoção, nós temos a consciência clara do que a gente sente, mas não necessariamente do que a gente pensa, do que chegou a essa emoção. Isso não é uma coisa natural. Quando eu costumo falar isso para os pacientes, eles costumam ter a resposta do tipo, eu nunca havia pensado sobre isso. E isso faz toda a diferença. Essa depressão, essa raiva, essa ansiedade, isso é produzido muito pela essa avaliação desses pensamentos. E vamos indo um pouco mais, pensando na ansiedade. A ansiedade, ela deixa o organismo ligado, ele deixa ele superexcitado. Quanto mais ansiedade. Então, faz com que a pessoa tenha essas respostas fisiológicas, que pode ser de uma gastrite, de uma taquicardia, insônia. Dores, né? Dores musculares, dores articulares. Dores musculares, exatamente. Isso tudo faz com que ela, independente de que isso vai ter uma relação direta com a questão da infertilidade, embora muitos estudos apontam que tem, é só a questão da pessoa ela passar por um tratamento sem, vamos dizer assim, sem sofrer tanto. Quando ela passa a ter respostas mais racionais, mais objetivas, ela sofre menos, ela consegue levar o tratamento com mais tranquilidade. Isso é fundamental, assim. Qual é a expectativa quando a gente encaminha uma paciente para um apoio psicológico, né? Colocar claramente que a ansiedade, o excesso de estresse possa atrapalhar no resultado dela, isso é um pouco confuso nos estudos, né? Mas alguns estudos apontam que sim, fisiologicamente faz algum sentido, porque a paciente com alto nível de estresse normalmente apresenta aumento de produções de hormônios como o cortisol, como as catecolaminas, a adrenalina, e teoricamente mudaria alguma parte fisiológica do corpo. Mas existe um estudo até que eu assisti no Congresso Europeu, que relacionava ao estresse relacionado a maior taxa de abortamento. Então, pacientes com alto nível de estresse teve maiores taxas de abortamento comparado a um grupo sem estresse. Mas o foco inicial a gente não coloca nisso. A gente coloca em a paciente passar por esse tratamento todo emocionalmente melhor, né? Mais confortável, com menos sofrimento. Porque se é um sofrimento a infertilidade, o tratamento em si, por exemplo, uma fertilização in vitro, que tem várias fases, tem estimulação, tem a captação, às vezes congela, vai fazer a transferência dos embriões depois, aí tem que aguardar 14, 15 dias para esperar o resultado do beta. São vários momentos de ansiedade, são vários momentos de estresse. Então, seria uma ferramenta para passar por esse turbilhão de uma forma mais confortável possível. Eu acho que esse é o principal foco. Sendo que eu realmente acredito, o Sandro também acredita, que a gente pode ter melhores resultados se a gente realmente reduzir o estresse e a ansiedade dos casais que estão tentando engravidar. Felipe, e além do processo durante o tratamento da fertilizare, o que também é aprendido, né, o que é conversado, o que é discutido dentro da avaliação psicológica, não vai servir unicamente pelo esse momento no tratamento. Vamos imaginando que aquilo que vai ser conversado é para questões para a vida. Então, não ficando específico as questões somente do tratamento. O tratamento na fertilizare, vamos colocar, termina, existe um momento, existe um término. Mas, e depois? E a questão com o filho, sabe? Ou então com o negativo, né? Ou Sim. então com o filho, mas as questões continuam, né? A situação, os pensamentos, a emoção, o comportamento, né? Esse processo é dinâmico, né? Então, Sim. Se a pessoa começa a ter mais noções disso durante a vida dela, isso é um grande ganho, né? Sim. E isso também aí já leva uma outra questão que tenho trabalhado com os pacientes, que é a questão das práticas meditativas do Mindfulness. Pois exatamente. Eu queria que você falasse um pouco isso.
Porque eu sei que uma das suas abordagens é a TCC, a terapia cognitiva comportamental, que a gente explicou, mas também a gente tem colocado para os pacientes, né, que algumas práticas meditativas, né, podem melhorar bastante a ansiedade e às vezes elas conseguem funcionar, às vezes num curto espaço de tempo, né, meditações pequenas, diárias, já pode diminuir já essa carga de ansiedade. E aí essa é o Mindfulness, e eu queria que você explicasse um pouco mais então sobre o Mindfulness, o que é, como que a gente, da onde que veio essa história e como que a gente pode ajudar os pacientes com essa técnica Mindfulness. Uma das questões assim, principais assim, do Mindfulness, que em português se traduz para atenção plena, é você estar ali no momento presente. A depressão faz com que você fique muito vivendo no passado, com certos arrependimentos. Eu deveria, eu poderia. E a ansiedade faz com que nós vivamos no futuro, imaginando o que eu vou fazer depois, como é que vai acontecer, eu não vou conseguir lidar com coisas no futuro. Então, o Mindfulness são um conjunto de técnicas baseadas em evidências científicas. Existem inúmeros trabalhos falando da questão do Mindfulness, desde para tratamento de dor, questões de ansiedade, o modelo baseado em redução de estresse, aonde que por meio de uma prática, de um foco no momento presente, em cima de exercícios de respiração, exercícios de escaneamento corporal da pessoa, ela conseguir ser menos reativo a essas situações. Controlar melhor esse pensamento automático gera tanto a questão da ansiedade. O que eu tenho conversado com as pacientes de que começam a fazer práticas que devem ser treinadas, isso é um treinamento, mas desde o início a pessoa já percebe uns resultados. Bom, então para encerrar e a gente fazer um breve resumo, né, que realmente é muito importante essa avaliação, esse cuidado dos aspectos psicológicos e emocionais no casal que está tentando engravidar. Os sentimentos são muito fortes, são muito comuns, existe ansiedade, existe depressão, existe frustração. Essas coisas podem fazer muito mal, podem fazer mal ao casal, mal à intimidade do casal. Então a gente conversou um pouco sobre esses sentimentos antes de engravidar, né, antes de tentar engravidar, esses sentimentos durante o tratamento de engravidar, dentro de uma clínica que não são simples. O Luciano falou um pouco das técnicas, da abordagem que ele utiliza, que é a terapia cognitiva comportamental, como também o Mindfulness, que são duas técnicas que elas podem ser usadas em conjunto também, não são excludentes, que podem realmente ajudar e podem ajudar de uma forma rápida, né? Mesmo num curto espaço de tempo que os casais estão tentando engravidar, pode dar um conforto. Então acho que a mensagem é essa, não ter esse preconceito de procurar o psicólogo. Hoje existe muitos aplicativos sobre mindfulness gratuitos, entendeu? Então vamos ler sobre isso, vamos pesquisar sobre isso. Então assim, é bem mais simples do que parece ser. Então eu queria agradecer ao Luciano pelas explicações, eu queria agradecer não só pelas explicações, mas pelos 6 anos de atendimento dos pacientes aqui na clínica, essa troca que a gente, na verdade, hoje a gente tem esse formato de atendimento, foi feito muitos em erros e acertos, né, Luciano? A gente sempre foi moldando como que a gente seria melhor, não só atender esse paciente para escutar as emoções dele, como também propor um tratamento objetivo para melhorar isso de uma forma mais pragmática. Então agradeço a sua presença, agradeço o trabalho que você fez aqui na clínica, tem feito na clínica durante 6 anos, e aí você pode fazer as suas considerações. Eu agradeço mais uma vez pelo convite da equipe da Fertilizare e queria fazer também um agradecimento especial a todos os pacientes que passaram pela avaliação psicológica e passaram pelos atendimentos, que me ajudaram muito a entender os processos, a entender de como é que elas se sentem. Muito do que eu aprendi foi nesse processo de troca. A questão terapêutica, existe uma troca muito grande. Existe não há um distanciamento entre o profissional e o paciente. Então, assim, tem um aprendizado. O que eu aprendi com uma paciente,
achei interessante que pode usar com outro modelo. Então, a avaliação psicológica, né, os atendimentos em psicoterapia, eles são sempre muito ricos. E certamente vão ajudar nesse processo. Porque o que mais desejamos é que passem por esse processo todo da melhor maneira possível, mais tranquilo. E de que não seja algo, como eu disse, o aprendizado não é apenas para aquele momento do tratamento. É para uma mudança de vida, uma reestruturação de vida. Fiquei muito feliz quando uma paciente que fala assim, estou usando isso em outras situações da minha vida. Estou usando isso no meu trabalho, estou usando isso com a minha família. De que chegou a ter um entendimento por causa de uma questão da infertilidade e aprendeu formas de lidar com a questão do trabalho. Isso é muito gratificante. Isso. Meu agradecimento a todos por esse processo. Esse vídeo vai ser postado no meu Instagram, Felipe Canavês, vai ser postado também no Instagram da Fertilizare, Fertilizare BR, e vai ser postado também no Instagram do Luciano Canavês.